quinta-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo àquela que, pelo menos por enquanto, é a última edição do Esporte na Rede aqui na televisão, edição de número 225, quase redonda e vai ficar marcada para a história. Hoje, mais do que nunca, quem pôde estar aqui, a equipe que pôde estar aqui, vai dar a sua contribuição, o seu depoimento. Mas hoje também tem conteúdo no programa, a gente vai falar, claro, de Copa do Brasil, porque amanhã começam as semifinais da Copa do Brasil, se tem Polver de Campeonato Brasileiro da Série A, e com certeza tem uma dica cultural para você, que Alexandre Aníbal, que vai chegar às 8h30 da noite, rapaz atrasado, hein? Vai dar para você também. Participe, fique com a gente, porque você vai saber também como funciona o método Heiger Bridge de ensino de futebol e idioma com o diretor de Escola de Futebol do São Paulo Futebol Clube. Este é o programa que se apresenta para esta noite, sempre especial, sempre contando com a sua participação. É ou não é simpatia da bola, Luciano e Bruno? Verdade. Boa noite! Boa noite, Leandro, que agora está aqui ao meu lado, né, hoje. E claro, boa noite para cenário você novo aí e tudo. de casa. Verdade, ó, aqui atrás cenário novo para você. E claro, boa noite para os nossos comentaristas. E uma plateia linda que está aqui hoje nesse último programa na Up TV, né? Mas outros programas virão com certeza no futuro. Boa noite ao nosso convidado, que já o Leandro apresenta para você de casa. Lembrando que é o último programa, mas nós merecemos e queremos a sua participação, o seu carinho. E quero agradecer desde já muitas pessoas que no decorrer desses anos todos, que eu estive aqui à frente do Esporte na Rede, com as participações de vocês, deram todo o seu carinho, todo o seu amor, mensagens de apoio pra gente, né? Então, um beijo especial pra Aline de Recife, que eu falei com ela essa semana, ela não vai poder assistir hoje, infelizmente. Pro Toninho do Busão, que eu não encontrei ele pra avisar do último programa, mas um beijo pra você, pra todo mundo, pra toda a sua família. E claro, né, pra Juliana, a Ana de São Bernardo e todo mundo que acompanhou o Esporte na Rede. E você deve participar mais uma vez, né, a última vez aqui, by UpTV, claro, pelo site da UpTV ou pelo e-mail, que é o pgmsportnarede@gmail.com, que é mais um canal de comunicação que vai estar aí sempre funcionando para você mandar sua mensagem no decorrer de qualquer época, tá? Se você está assistindo a reprise também, mande um recadinho pra gente e responda a pergunta da noite, que é a seguinte, tá? O Esporte na Rede fez a diferença na sua vida e de que maneira, tá? O Esporte na Rede fez a diferença na sua vida e de que maneira? Com certeza fez a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, né? Quero agradecer desde já por estar aqui à frente do Esporte na Rede junto com o Leandro. E esperamos a sua participação. Claro, mande também as suas perguntas e a sua participação pelo Facebook, que eu estou aqui em tempo real conversando com você aí de casa. Com certeza, fez diferença na de todos nós, mas é um assunto que a gente vai deixar mais pro final do programa. Com a gente nesta noite, a Velocidade da Bola está de volta, de tablet e capinha da Ferrari, todo invocado. Paulo Arnaldo Lima, boa noite, Pia. Tá bonito, hein? Boa Que noite. faz, hein? O senhor Olá, tá ganhando Gepeta. bem, Esporte na Rede tá pagando bem pro senhor, hein? Essa parte a gente pula, viu? A gente pula, né? Boa noite, você, internauta. Mas a gente vai lá, o suor, reúne condições próprias. O cara vai falar que é o Esporte da Rede. Você, viu? O Esporte na Rede tá pagando bem, o senhor, Paulo Arnaldo. Muito boa noite, Leandro Martins. Boa noite, Luciane. Ao nosso convidado. Boa noite a você, internauta, que está aí conectado com a gente. Bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo o nosso VT. Já que eu vim hoje equipado de Ferrari, meu destaque inicial será sobre a Fórmula 1 que terá, neste final de semana, o GP dos Estados Unidos, entrando aí na reta final. Já teremos GP do Brasil, depois fechando em Abu Dhabi com pontuação dobrada e o título aí ficando entre Lewis Hamilton e também o Nico Rosberg. Bom, mas o que vem agitando aí o circo da Fórmula 1, por um lado muito ruim, são as equipes que já não vão participar do GP dos Estados Unidos e do Brasil, que são os casos da Marussia e da Caterham. Houve um anúncio já no final da semana passada e também no início dessa semana. Essas duas equipes, que são as menores, não vão participar e a Fórmula 1 terá um grid magro aí com 18 carros. Também a Force India e a Sauber passam por dificuldades, a gente já vem alertando isso há muito tempo. A Lotus também é outra equipe que também passa por dificuldades. Ou seja, eu estou falando tudo isso porque hoje o modelo da Fórmula 1, economicamente falando, não é mais viável e já se cogita uma grande transformação para o próximo ano. Poderemos, além da saídas dessas equipes, poderemos ter Ferrari com 3 carros, McLaren com 3 carros, a Mercedes também com 3 carros. Poderá haver uma grande mudança na Fórmula 1. A gente sabe que ao longo dos anos, desde a década de 50, que as equipes eram sempre
par, né, dupla de carros. E poderemos, então, a partir do próximo ano, ter uma grande transformação, o que explica que até o momento o Fernando Alonso não anunciou para onde vai correr no ano que vem. Já existia ali um casamento quase certo ali com a McLaren, né? Mas ainda não foi definido. O que é certo é que ele sairá da Ferrari. Vettel já foi anunciado na Ferrari. E para o ano que vem, ninguém sabe o mistério para onde irá Fernando Alonso. Ou seja, a Fórmula 1 está começando a ficar uma várzea que nem o futebol brasileiro, essa que é a grande verdade. Rafael Jacobucci, analista da bola, boa noite. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, Paulo. Ah, não, com esse brinco de novo, Jacobucci. Não, Você não. falou que não ia vir mais de brinco no programa. Ô, Gepeto, faça uma gente, vire pra lá. Vire ali pra direção da porta do estúdio. Gepeto, não, por favor. O senhor disse que não ia vir de brinco no programa de novo, o senhor veio de brinco. Olha lá, olha que beleza, que coisa, hein? Boa noite, Jacobucci. Fazer o quê, né? O Cajuru usa, pô. Você me usa, eu também posso usar. Mas, Ah, tá, é o seu ídolo, inclusive. meu Vai ídolo. lá. Boa noite. Aí, perdi todo o raciocínio. Vamos lá, de novo. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, Paulo Arnaldo Lima, Luciano Bruno, nosso convidado e principalmente você, teleinternauta. Meu destaque inicial foi o clássico Corinthians e Palmeiras. Na minha opinião, um dos clássicos mais fracos que já vi, tecnicamente, na história, Corinthians e Palmeiras. Tudo bem que foi o último, teoricamente, do estádio Paulo Machado de Carvalho, tendo mandante como Palmeiras, que deve jogar agora na Allianz Palestra Palmeiras, enfim, seu novo estádio, sua nova casa, mas um jogo foi muito fraco tecnicamente, 2 bolas na trave, enfim, uma do Wesley por parte do Palmeiras, outra do Bruno Henrique por parte do Corinthians, o Palmeiras com o Valdívia machucado aí jogando praticamente 75 minutos da partida, o Palmeiras foi melhor, jogou no contra-ataque do erro do Corinthians, o Corinthians aos trancos e barrancos, e com a eficiência do Danilo conseguiu o empate. O Corinthians continua no G4, o Palmeiras, na minha opinião, não cai mais para a Série B do Campeonato Brasileiro, busca uma vaga aí na Sul-Americana. E 2 informações rápidas sobre o Palmeiras que surgiu hoje, no dia dessa terça-feira. O Palmeiras deve ir atrás de Carlinhos do Fluminense, lateral esquerdo, Jean, lateral direito / volante também do Fluminense, e do meia Wagner. A Unimed que deve diminuir a cota de patrocínio com o Fluminense do ano que vem. E esses 3 jogadores que têm salário alto no Fluminense devido ao seu patrocínio, o Palmeiras está de olho e deve ser aí 3 reforços para a temporada de 2015, meu caro presidente Leandro Martins. Muito obrigado, Rafael Jacobucci. Além desses destaques todos, além de Copa do Brasil que a gente vai falar nesse primeiro bloco, além da dica cultural que você vai ver no segundo bloco, além do Aníbal que ainda não chegou e que depois a gente vai apresentar, hoje a gente recebe aqui o diretor da escola do São Paulo Futebol Clube. É só da unidade de São Bernardo? Ou é geral? Só da unidade de São Bernardo, então. Eleazar Villavicencio. Boa noite, Eleazar. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Boa noite ao Esporte na Rede em geral. Fala Boa bem noite. pertinho do microfone, tá? Boa noite quem está assistindo em casa também. Um grande privilégio estar aqui nesse programa especial para vocês. Para mim também. Muito obrigado pelo convite. Tal qual sua mãe, você é chileno também ou não? Você é Chileno brasileiro? também, 7 anos aqui no Brasil, já com família, filhos. Já E pergunta aí, logo se é a Aqui manda Universidade um do beijo. Chile, Universidade Laú, Católica. a gente pode passar por Libertadores ano que vem, inclusive, a gente pode ouvir a opinião do Eleazar aqui. E aí, Eleazar, foi iniciativa sua desenvolver esse método Heiger Bridge lá na Escolinha de São Bernardo, São Paulo, que fica em São Bernardo? Eu queria que você explicasse melhor também como é que funciona. Isso se deve a um trabalho de experiência que a gente vem trazendo há muito tempo aqui no ABC, provém do meu pai e do meu irmão que já estavam no Brasil há um tempo atrás. A minha formação ela é mais pedagógica que esportiva, então nós unimos forças junto com essa experiência do trabalho com crianças e vendo a necessidade do jogador e também das crianças de usar o futebol de uma maneira um pouco mais abrangente que a criação de cidadãos. Eu acho que esse é um tema que a gente pode tocar depois. Estamos formando cidadãos. Eu acho que a nossa responsabilidade ela é muito maior do que somente formar cidadãos. Então a gente pegou todos esses argumentos, esses aspectos e começou a formar as crianças com os idiomas. Pelo mesmo fato de ser estrangeiro ajudou um pouquinho, e a facilidade com que as crianças aprendem e a necessidade do jogador hoje estar pronto para ir para a Europa, para ir para a América, é muito maior que antigamente. Então ele tem que estar pronto completamente. Não trata só de se jogar bem, de fazer um futebol bonito. Ele tem que estar preparado em todos os aspectos. E um segundo idioma não é só desenvolver o aprendizado da segunda língua. É todo o raciocínio que muda. E isso faz com que o jogador esteja completo em muitos aspectos. Você está aqui há quanto tempo mesmo? 7 anos. 7 anos no Brasil. Queria que você desse, então, a sua visão sobre o futebol brasileiro, porque veja só como são as coisas. O Eleazar é chileno, então a gente precisou de um estrangeiro aqui no ABC que tivesse essa visão educativa
para aliar o esporte, que a gente sempre defendeu aqui, que se estivesse na escola, que se aliasse esporte à educação, às aulas de educação física, a uma estrutura de melhor qualidade, para que dali você tirasse talentos, mas também cidadãos como que você quer formar. Então, vem o Eleazar aqui, que é estrangeiro, que consegue desenvolver esse método, enquanto no Brasil ninguém desenvolve, não está preocupado em desenvolver porcaria nenhuma. Então, eu queria que você desse a sua visão sobre o futebol brasileiro, em especial na categoria de base, Eleazar. Me parece que a formação como jogador dentro de campo ela é muito boa, mas não é suficiente, e aí eu coloco como exemplo o jogo contra a Alemanha, assim, emocionalmente, psicologicamente, falta um trabalho além do campo de futebol. O jogador não só aquele, e aí eu falo das categorias de base e também das escolas de futebol, que fazem um trabalho só de competição, tem que ganhar e tem que ganhar com imediatez. Então ele tem que ser campeão agora. Vamos juntar os meninos, vamos fazer uma peneira, a famosa peneira. Vamos juntar os melhores, a gente vai ser campeão, ok. E daqui a gente vai tentar vender um jogador, como se isso fosse a salvação financeira, a salvação de qualquer outro clube, né? E quando os adultos, jogadores preparados dessa forma, se enfrentam a uma situação um pouco mais acirrada, então o que ocorre? Uma opinião muito particular, também compartilhada e às vezes bem recebida. Me parece que no futebol brasileiro temos muitas crianças que foram formadas como adultos, porém quando se enfrentam uma situação de adultos, elas se comportam como crianças. Por quê? Porque agora já tem dinheiro, já tem fama, já tem tudo pronto para eles ali. Então o que acontece? Eles se enfrentam àquela situação com aquele espírito de criança. Porque quando crianças, elas viveram as competições como se fossem adultos. Então não conseguem se encontrar com situações um pouco mais exigentes, né? Muito bem, esse chega ao estúdio Alexandre Aníbal, daqui a pouco a gente vai posicioná-lo lá. Pode sentando lá, Aníbal, enquanto isso eu vou passar para o Arnaldo Lima formular a pergunta. Por favor, passe, não tem problema, estamos ao vivo, tome aqui o microfone, já leve lá, Aníbal vai sentando. Enquanto o Paulo Arnaldo faz a pergunta, o Gepeto coordena a câmera lá para a gente conseguir mostrar os dois. Fala, Paulo Arnaldo, pergunta longa, hein, para o Gepeto fazer um enquadramento. A minha pergunta é... Aí o senhor disserta até o final do programa, e aí acaba o esporte na rede. Aí só dá nariz no programa. Olha, a pergunta que eu tenho a fazer é, você estava falando do desenvolvimento da criança, desde o princípio, tudo. E a gente percebe o seguinte, eu tive até no projeto do Pão de Açúcar, que eu acho que você deve ter conhecido, projeto que também tinha questão social, desenvolvimento social, e também fazer uma peneira e selecionar meninos para serem jogadores de futebol. E, às vezes, tem também um grande problema da família, da formação educacional e a família, do que passa para a criança por trás, né, de tudo isso. E a família, geralmente, bota ali na cabeça da criança, não, você vai ser um jogador de futebol, você vai ser um craque, você vai ser um grande ídolo. E nem sempre acontece isso, porque, às vezes, ele não tem a mesma habilidade ou, até mesmo, não surgem as oportunidades, como qualquer coisa que às vezes você se propõe a fazer na vida. Qual o tamanho do desafio de vencer ou romper essa barreira e até mesmo a família se conscientizar de que nem sempre, né, que a dura realidade da vida é diferente do que só se pegar a um sonho? Aí eu separaria a resposta em dois aspectos. Primeiro, e acrescentando um pouquinho, às vezes os pais veem o filho como a salvação financeira da família, porque se projetam naquele jogador milionário, que é 5% dos jogadores da atualidade brasileira, pelo menos. Fazer um trabalho em cima desse aspecto é impossível. E é o resultado que a gente está vendo hoje no futebol. O que tem que ser feito é mudar essa base. Então, aí vem o trabalho fora de campo, também com os pais, também com o irmão mais velho, que é aquele jogador que não foi profissional porque machucou o joelho muitas vezes, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito desde muito cedo, mas também amparado à família. Por isso que é muito importante linkar o futebol à educação. Hoje, vamos supor, 600 alunos que nós temos em São Bernardo, 500 deles pensam ser jogadores profissionais. E 500 deles têm o apoio dos pais para serem jogadores profissionais. Só que muitos deles têm menos de 10 anos. E antes dos 10 anos é impossível, ou é muito difícil você captar um jogador. E aí nasce a segunda parte da resposta. Também de quem está assessorando essas famílias. Porque no Brasil temos um grupo muito grande, no Chile também, temos um grupo muito grande de pessoas que se aproveitam disso para fazer negócio. E aí vem a diferença. Para mim, as escolas de futebol primeiro,
Em segundo, as categorias de base. Terceiro, futebol profissional. Quando você tira a escola de futebol como uma base de formação da família, de formação do atleta, então você está falando que você pode trabalhar o menino a partir dos 10, 13 anos, onde já o aspecto emocional dele já está formado e é muito difícil ser retrabalhado. Sensacional, por isso que esse é um projeto bastante válido. Antes de passar para você, Jacobucci, e aí eu não sei se é um aspecto que a gente pode aqui debater, ou se é um aspecto considerado negativo por uns, positivo por outros, porque dizem que o futebol brasileiro hoje está formando atletas muito cedo, né? Como a gente acabou de dizer aqui, jogadores de 17 anos hoje têm uma responsabilidade de decidir partida, de ganhar campeonato, e por conta disso também, muitos jogadores vão para fora muito cedo. De repente, o menino sabendo falar um idioma fluentemente, às vezes desde pequeno, não é uma porta de saída mais fácil também para o exterior e a gente também perde aí no talento aqui nacional? Mais fácil, mas não deixa de ser perigosa. Entre 2011 e 2014, 199 jogadores brasileiros menores de 18 anos saíram do país. 108 desses 199 voltaram sem sucesso. Muitos diziam que porque não sabiam falar o idioma, então não entendiam o técnico, não entendiam o colega. Eu acho super positivo ele estar mais preparado com o idioma. E é o que eu falo, o idioma não só favorece a comunicação, favorece o raciocínio, a maturidade do aluno, favorece o aprendizado mais fácil de outras coisas. Ele não só vai aprender um idioma de maneira mais fácil, não, ele vai ter que usar a lógica, ele vai estar usando o raciocínio, a troca de idiomas, o que eu estou falando em português, o que eu estou falando em inglês ou espanhol, porque o método abrange os dois idiomas por enquanto, né? Então é uma vantagem. Entre esse jogador e outros atletas, o que sabe idioma já tem um passo à frente. Não pode ser o único, né? Agora, essa responsabilidade que você diz dos 17 anos, eu também acho que também é necessário um cuidado. E é um cuidado a nível mundial, que é o respeito aos mais velhos. Essa procura pela experiência, ela tem que ser reconquistada. Eu tenho que ter alguém com experiência que me ensine. Então, se um menino de 17 anos leva essa responsabilidade, o time nas costas, o mais provável é que em algum momento ele vai cair e não vai conseguir. É bem complicado. Rafael Jacobucci, manda bala. Bem, minha pergunta, a presidente eleita agora, Dilma Rousseff, ela vai ter um trabalho para mexer no calendário, na estrutura do futebol, não só do futebol. Liga aí, Rafael. Sempre o senhor gosta de falar com o microfone desligado. Começa tudo de novo. Né? Então vamos lá. A presidente eleita ela vai ter um trabalho de mexer no planejamento do esporte em geral, não só do futebol. E até vou dar uma opinião e vai ser uma pergunta em cima dela. Eu acho que no ponto que você tocou, a garotada de 12 a 15 anos tem a responsabilidade de ser o responsável da família. A esperança da família, no aspecto financeiro, está nas costas dessas crianças. Então, eu acho o seguinte ponto. Muitos atletas adolescentes não são formados com colegial, que é o mínimo. Né? Pega o exemplo Malcom, hoje no Corinthians, 17 anos. Ele não terminou o colegial e está jogando pelo profissional. Não dá para trabalhar junto com o Ministério do Esporte, com o governo federal, de um garoto disputar uma competição profissional apenas quando se for formado no terceiro ano do colegial, acima de 18 anos, pela sua experiência. Proposta ousada a sua, hein? É uma proposta ousada, e radical também, né? Bem extrema. Sim, daria. Só que depende de qual é o objetivo, tanto do esporte quanto do governo. Qual é o objetivo do governo? Vamos fazer com que todas as crianças terminem os estudos. Ok, então é super válido. Seria ótimo. Só que aí a gente também tem que entender que talvez a qualidade do futebol possa ser que ela diminua um pouco. Porque também temos garotos que não tiveram acesso aos estudos, mas que arrebentam no futebol. Então, e aí também vem um pouco desse projeto. A combinação não pode ser menos esporte, mais estudos, nem mais estudos, menos esporte. Ela tem que ser o máximo dos estudos com o máximo dos esportes, para você ter um projeto de alta qualidade. Só esse raciocínio, porque a CBF ela não organiza campeonato de categoria de base. É sempre as federações. Então dá para você fazer nos finais de semana competição paulista, Copa BH, Copa Sul, com a categoria de base. Aí o jovem tem o direito de estudar durante a semana, nos finais de semana disputar competições regionais, assim o profissional, depois de formado, disputar uma competição nacional. Nisso eu acredito. Se a CBF não interferir no trabalho que está sendo feito com crianças, com as categorias de base, não tem avanço. Isso é uma opinião pessoal. Não tem avanço. É necessário sim a interferência da federação.
porque a confederação ela é aqui, olha desde cima como é que está o futebol dentro do país. Resumindo, estamos todos perdidos, né? Porque CBF aqui nesse país não serve para nada, as federações muito menos. Alexandre Aníbal, muito boa noite, o senhor que está chegando agora para a nossa última edição do Esporte na Rede, com o cenário novo. Acho que você já entendeu o tema do programa, né? Já. Com o Célio Vila Vicêncio, é diretor da Escola de Futebol do São Paulo Futebol Clube, aqui em São Bernardo do Campo, e tem esse método Heiger Bridge de ensinar um idioma junto com o futebol. Boa noite, primeiramente, suas considerações iniciais. Se quiser perguntar para o Elias, fica à vontade. Boa noite, amigos. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui. Luciane, Leandro, PA, Rafael, convidado, plateia famosa, muito bem. Muito importante o projeto, eu li, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho, né? O que me chama a atenção é que o São Paulo sempre tem essa questão da vanguarda, né? Eu não vejo, por exemplo, eu não vi até agora nenhum clube aqui no Corinthians ter essa iniciativa que tem o São Paulo aqui, então é uma iniciativa muito louvável. Quando foi feita essa iniciativa, foi feito algum tipo de benchmark em outras escolas de outros clubes no mundo ou é uma iniciativa totalmente pioneira? É pioneira a nível mundial. Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, e portanto não do país. Existem sim colégios de ensino regular bilíngues, onde o menino pratica futsal em inglês. Só que ali não é ensinado o idioma. É feita uma imersão, onde o menino entra num lugar onde se fala inglês. O que nós temos é uma metodologia que equilibra o aprendizado do futebol, treinamento tático, treinamento físico, treinamento técnico, junto com o ensino do idioma também. Então o menino vai aprender o beabá de cada idioma, ou espanhol ou inglês, de acordo com o que ele escolher. Mas é pioneiro, sim. E aí eu também agradeço muito o apoio do São Paulo, que nos deixou inserir isso também em Santo André a partir do ano que vem. Também em Santo André? Então vai Partir do ano expandir que vem, esse sim, método? Sim. Ele já está entrando em alguns colégios, o objetivo do bairro Campestre, alguns colégios de São Paulo, Pueridomos, e aqui no ABC nas escolas de futebol, a partir disso. Muito bem. E aí, Aníbal, para esse último programa, que tal estar aqui? Sensacional, como sempre, né? Muito Especial, legal. né? Especial, né? Já são, quando eu entrei aqui, já 2011, então já mais de 3 anos. O quase senhor e a 4, Luciane né? Bruno são os seniores do programa, junto comigo. Desde junto o comigo. início, né? Eu, 2008, né, quando fundei o Esporte na Rede. Vocês dois, 2011, são os seniores aqui. É o conselho mais velho, viu? Esse conselho tem poder de voto e poder de veto aqui no Esporte na Rede. Em seguida, dos que estão aqui hoje, vem Paulo Arnaldo Lima, que é o semi-caçula, entrou em 2012. E Rafael Jacobucci, o nariz da bola de bicão. Completei um ano mês passado. Um ano mesmo. Tá bom, deu tempo de fazer um ano então. Então E o bacana. Bruno também, né? O Bruno é 2012 ou 13? 2012 ou Começo 13. de 2013. Acho que começo de 2013. Bruno Marião, né? E Marião aí, tão recente como Jacobucci. as participações especiais do Diego e do Arthur também. Sim, A que pergunta hoje que nós não quer estamos calar, aqui. cadê o Mário? Além de todos. Mário foi parcial Além hoje. de todos, então já fica o agradecimento, além de todos que já passaram pelo Esporte na Rede, como o nosso Douglas, a voz da bola, o Reinaldo Leiva, a Cátia Verri. Se tiver mais, vocês me ajudam aqui para Marco lembrar todo Antônio mundo. Ribeiro. E Marco Antônio Ribeiro. Marcão. E claro, no câmera fixa, quem? Marco Antônio Joares, o Joares. Gepeto, que falará com a gente aqui depois para também dar os seus agradecimentos. Aí hoje eu quebrei a perna do Gepeto, vou explicar por quê. O programa ao vivo a gente pode fazer isso pro Gepeto. Aproveitar que é o último, hoje eu posso fazer o que eu quiser aqui. O Gepeto opera sempre a câmera dos comentaristas, né? Mas hoje a gente está com um cenário novo, então eu pedi para ele operar a câmera do convidado junto com o comentarista do seu caso. Por quê? Pra gente fazer enquadramento fechado e aproveitar o cenário atrás, né? Agora que tá, entendeu, Gepeto? Agora, Eu sei que você agora tá fazendo. consegui explicar. Você tá fazendo o GP correr de um lado para o outro. Não, mas no agora ele vai cenário. escalar, agora ele vai escalar. Agora você vai deixar ele lá. Deixa eu chamar aqui Muito a bem, Copa do Gepeto. Brasil pra gente pelo menos dar um pitaco na Copa do Brasil e aí a gente lê a participação de internauta aqui nesse último programa. Copa do Brasil aí na tela então. Amanhã, dia de semifinal, ó lá. Maracanã, 10 horas da noite, tem Flamengo e Atlético Mineiro e Mineirão tem Cruzeiro e Santos. E aí, senhores? Semifinal da Copa Grandes do Brasil. jogos, nossa senhora. Eu acho que. Eu já vou cravar aqui, pra mim vai dar Atlético e Cruzeiro na final. E eu tô seguindo o relator aí, viu? Eu Grande também. clássico mineiro. Também pra acho que vai abalar as ser a estruturas. final mineira. Eu sei que o Jacobucci já está fazendo aqui do meu lado, porque afetou o Santos, o Robinho dele. Robinho, o grande craque do Robinho, futebol brasileiro. Exatamente, o grande craque do Campeonato Brasileiro. Aliás, não, só um minutinho, Paulo Arnaldo. Eleazar, quem é o melhor jogador hoje que atua no futebol brasileiro, na sua opinião? Se for somar tudo, aí eu vou puxar pro meu lado, que é o Rogério Ceni, que está se aposentando, né? Mas de forma geral, é um pouco complicado, acho que está num nível muito bom, né? Acho que está num nível muito bom. Vamos colocar
Eu gosto muito do Elias no Corinthians, acho que é. Viu como a Um questão é jogador controversa? Viu como a questão é controversa? Mas o Pois não, Rogério Ceni é um voto extremamente válido. extremamente Sim, válido. sim. Né? Até porque vai se aposentar Sim, também, né? Também sabe? vale a pena. Vai, Paulo Arnaldo, desculpa Não, interromper, eu mas acho é que que eu vão ser- precisava ouvir. Vão ser grandes duelos, né? Essas duas semifinais aí da Copa do Brasil, o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Galo entra com favoritismo. Eu fiz a transmissão de Atlético Mineiro Esporte, o Rafael Jacobucci também estava conosco lá. O Atlético, mesmo com tantos desfalques, sem Diego Tardelli, sem o Guilherme, o Luan, então com os 3 desfalques importantes, sim, já disse do Diego Tardelli. Então, mas o Dátulo jogando muito, tomou conta no jogo e mesmo, apesar do Sport não estar numa fase muito boa nesse momento do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Mineiro teve personalidade, teve que virar um placar difícil, mesmo em casa, e assim, aquela questão, o Atlético é forte, tanto no Mineirão como lá na Arena Independência. Então, acho que o Flamengo, claro, vai ter do outro lado a experiência de um Luxemburgo, o Flamengo que esteve numa fase muito complicada aí durante essa temporada, mas que o Luxemburgo, quando chegou lá, colocou as coisas no eixo, deu uma melhorada. Hoje o Flamengo respira com tranquilidade no Campeonato Brasileiro e está aí, né, nesse confronto aí na Copa do Brasil, com chances até de ingressar à final. Claro que jogo no Maracanã também é uma força para o lado do Flamengo. Eu acho que do outro lado também nós vamos ter um grande duelo, Santos e Cruzeiro. Mas eu acho até que o Cruzeiro, apesar de nesse momento também muitas pessoas estão falando, dizendo, o Cruzeiro está oscilando, né, o São Paulo agora se aproximou, está 5 pontos no Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro ainda é forte, acho que vai ter carga máxima ali para esses 2 jogos semifinais. Acho que o Cruzeiro também tem como objetivo, é claro, que quer chegar ao título da Copa do Brasil e conquistar o Brasileirão, que seria realmente um feito fantástico, um tríplice coroa. O Cruzeiro tem repertório, tem elementos para chegar, tem mais time que o Santos. O Santos é um time que cresceu muito nessa reta final do Campeonato Brasileiro, depois da saída do Oswaldo e a vinda aí do Ederson. Mas ainda assim o Cruzeiro eu acho que prevalece, é favorito. E amanhã tenho certeza que serão 2 grandes jogos. Tenho certeza absoluta. Muito interessante a Copa do Brasil. A Rádio transmite algum? Nós vamos transmitir, sim, o Cruzeiro e Santos. Amanhã, jogo no Mineirão, a partir das 9h30 da noite. webradioabc.com.br. Bruno Gonçalves, o nariz da bola aqui também vai estar lá. O PH está confirmado? PH confirmado. PH confirmado. Quem é o Paulo Henrique Ganso? Não sei. Não, o PH é o Paulo Henrique, é o irmão do Bruno Gonçalves. É o nosso PH, que não é o Ganso, mas é o PH, sim. Tá Mas certo. é isso. Então, para você da Derby Mineiro na final, para o Aníbal também, fala, Nariz. Bem, pra Compraria mim- tudo agora e pra vira mim tudo de vai ponta cabeça, dar- vai. falar que é o Santos. Pra mim vai dar Santos e Atlético Mineiro. E vou dizer o porquê. Flamengo e Atlético. O Flamengo vai depender muito do Maracanã e da sua torcida. Porque o Flamengo tem um estilo de jogo. É fechar, jogar fechadinho no erro do adversário. Se depender da torcida, não é problema, né? Não, sim. Mas o estilo de jogo do Flamengo é jogar fechadinho no erro do adversário. Porém, o Atlético não erra. O Atlético tem um sistema tático muito compacto, com meio campo próximo ao ataque, um ataque veloz. Não vai ter o Carlos desfalcado, né? Porque vai defender a seleção sub-21, é um desfalque importante. Mas tem o Tardelli, tem o Luan, tem o Dátulo, que foi o melhor homem em campo diante do Sport, ajustado pelo técnico criticado Lever Cup quando chegou no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está ajustado e tem tudo para passar do Flamengo. Santos e Cruzeiro, as melhores equipes do Brasil hoje, na minha opinião, em nível técnico. Por quê? São equipes que jogam pelo meio. Hoje o futebol brasileiro, principalmente o meio campo, quando avança no sistema ofensivo, eles abrem o jogo. É o meia jogando de ponta direita ou ponta esquerda aberto para marcar os laterais. E o Santos e o Cruzeiro jogam completamente diferente. Principalmente o Santos com o Lucas Lima e com o Giovani. São jogadores que entram no meio com tabelas, o Robinho e o Gabriel na frente. O Gabriel é um atacante moderno, que cai pelas pontas, que cai pelo meio, às vezes faz uma função como terceiro homem do meio campo, deixando o Robinho mais centralizado. E o Santos é um time copeiro. Deixa o adversário jogar e joga no desgaste do adversário. Foi assim que ganhou contra o Palmeiras. Não deu certo contra o Fluminense, tudo bem, porque o Santos vinha numa sequência muito forte, uma bateria muito forte no Campeonato Brasileiro. Mas o Santos tem tudo para jogar e vencer o Cruzeiro lá no Mineirão. Não me surpreende. Até porque o Santos fez o placar fora de casa.
nas oitavas diante do... Grêmio, Grêmio foi às quartas. Foi oitavas, Grêmio. Foi oitavas? Grêmio que venceu, né, no jogo Depois do Aranha, Botafogo. Depois o Botafogo no Maracanã. Fez o jogo fora de casa. Então, eu acho que o Santos tem tudo. Se vier com empate ou com uma vitória simples, dá Santos e o Santos goleia no Pacaembu fácil. Quer arrematar, Aníbal? Nossa, goleia. Goleia. O senhor sabe que, apesar de ser o último programa, né, a gente Só não deve quero- falar em propriedades aqui. Eu cravo uma... Tá uma gravado para a eu cravo- eternidade, hein? Cravo uma classificação do Santos e tem um detalhe, depende do placar, né? Se vencer, joga aqui no Pacaembu com o pé nas costas. Arremata aí, Aníbal. Eu não concordo com ele. Ah, viu? só Eu vou dar vou uma dizer arrematada. isso. Assim, o Santos tem muita qualidade, isso é inegável, porém a defesa é fraca. Acho a defesa do Santos fraca. Cicinho, lateral que apoia, não existe uma cobertura correta do Cicinho do lado direito. Mena, lateral esquerdo. Vocês vão me desculpar, mas o Fábio Santos com uma perna quebrada é melhor do que o Mena. No meio, miolo de zaga é do Dracena, bom zagueiro, David apesar Braz. das contusões. E o David Braz, que alterna momentos de Ramos Delgado e Ronaldo e Maurício Cupertino, né? Bom Desenterrou o também. Copertino agora, hein? Pois é, exatamente. Então, e na frente é aquilo que o Rafael já falou, né? Gabriel, Giovânio, Lucas Lima, Robinho, Arouca no meio. Então, é um time considerável do meio para frente. Vai ter o Cruzeiro, né? Do lado que é o melhor time do Brasil, né? Pelo conjunto, pelo poderio de ataque, é o ataque mais Positivo. mais marcou gols no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado, embora eu acho que também que o Cruzeiro vá se classificar. E na outra semifinal, Flamengo e Atlético são dois times copeiros, né? O Atlético no muito melhor momento, mas tem aí um fator decisivo que é a rivalidade. Flamengo e Atlético são rivais desde lá da década de 80, né? Da decisão do Brasileirão de 80 e daquele jogo da Libertadores de 81. Então é um jogo que tem muitos elementos de rivalidade. Eu acredito que, tirando o Cruzeiro, o Flamengo é o inimigo, o rival mais acérrimo do Atlético Mineiro no Brasil. Então, tirando o Cruzeiro, o Flamengo aí é o posto que é mais o rival mais odiado aí pela torcida do Atlético Mineiro. Então, acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado. O Flamengo vai ter o apoio da torcida, mas para mim o Atlético é mais time. Eu acho que o Atlético deve passar. Grandes partidas amanhã. Antes aqui do internauta, então, eu queria aproveitar para fazer alguns agradecimentos, mostrar a plateia. Pode cortar lá para a câmera dos comentaristas, Guilherme, para a gente mostrar aqui a plateia. A mãe do nosso Eliézer está aqui, o seu nome? Anitta. Dá um tchauzinho lá, Anitta, por favor, dá um tchauzinho. A Anitta está ali. Ao lado dela está o nosso Alex, que sempre vem aqui. Olha lá, dá um tchauzinho lá, Alex. Ao lado dele a Priscila, sempre aqui com a gente também. Hoje a felicidade que eu tenho trouxe a mãe dela para acompanhar o programa de esporte na rede. Na última edição alguma coisa tinha que acontecer. Dona Lenita que está ali, tchauzinho Dona Lenita. O Eric, Lenita, o Eric que está ali. O nosso Eric que está ali sempre também. E aí eu não sei quem é, sua namorada, Eric, que você trouxe hoje? Sua amiga, qual é o seu nome? A Mara, que tá lá, é Mara Maravilha. Corta pra aquela mesa, dá pra ver a Mara lá. Dá um tchauzinho lá, Mara, pra todo mundo te ver. No cantinho. Muito bem, a plateia. Quero também aproveitar para fazer um agradecimento que ontem eu fui a Anhanguera, Campus Guarulhos, dar uma palestra para os alunos da universidade, das carreiras de comunicação de modo geral. Quero agradecer aqui no ar, então, aos professores Eric Vieira, que foi quem fez o convite para que eu estivesse lá. Grande abraço, Carioca. Quero ver o seu Flamengo amanhã, hein? Carioca é parceiro de longa data. A professora Yara Verônica, que foi quem comandou todos os trabalhos. A professora Elisete, que é a coordenadora geral. Ao professor Luiz Carlos, que é coordenador dos cursos de comunicação lá daquele Campus Guarulhos. E a professora Ana Paula, que também estava presente na palestra. Muito obrigado a todos vocês. Luciano e Bruno, participação do nosso amigo internauta nesta última edição do ER. Participações da noite, quero agradecer a todos que estão participando. Só um minutinho, Luciano. Tá? Tem resultado aqui? Tem gol, Paulo Arnaldo? Tem, desculpa, viu, Lu? Vamos aproveitar e usar a Ferrari aqui hoje, né? Manda bala na Ferrari. Olha, temos resultados da Série B. Santa Cruz vai vencendo por 3-0 Vila Nova. E a luzinha, hein? Série C? Oeste 1, Portuguesa 0. Hoje decretando Série C. Vai lá, Luciano e Bruno. Agora sim, rebenta. Temos aqui a participação da Juliana, né, de São Bernardo, que sempre participa. Ela disse que é uma pena, né, o Esporte na Rede é o último programa. Ela disse que vai acompanhar a gente por onde a gente for. Ela manda aqui um beijo a todos. Ela disse que o Leandro estará sempre no coração dela, que ela é super fã. Muito obrigado, Juliana. Um beijo para a Juliana, tá? Temos também a Tatiana Oliveira de São Bernardo do Campo e ela diz o seguinte: hoje temos uma taxa enorme de jogadores que demoram 6 meses a 1 ano para falar a língua local.
Em quanto tempo o aluno falará, né, fluentemente neste projeto o idioma, né, que vocês ensinam e onde é a escola que vocês ensinam essa metodologia? Pode responder, Eliasa. Obrigado pela pergunta, porque já aproveito para fazer uma pequena propaganda. Né? Onde fica? Fica na Golden Ball, em São Bernardo, ali na Avenida Robert Kennedy, na Escola Oficial do São Paulo, em São Bernardo. Se colocar escolaspfc.com.br, também vai achar alguns detalhes. Realmente o déficit na língua local, ele é grande entre as crianças. Por isso esse projeto inicia desde pequeno. Nós temos um plano de ensino de 2 anos. 2 anos comunicacional. É diferente o ensino tradicional do comunicacional. O tradicional é aquele que vai aprender o I am, you are primeiro para depois começar a falar. Aqui é o contrário. Enquanto o menino dá um passe, ele já vai dizendo, eu estou dando um passe. I pass the ball. I throw in, I play. Então ele está fazendo o treinamento de futebol e já está falando. Isso faz com que a criança aprenda o idioma não como uma segunda língua, senão como um vocabulário mais amplo da primeira. Assim como se a gente falar ping-pong, que não é uma palavra brasileira, mas todo mundo entende, hot dog, que já todo mundo entende, etc. Então, 2 anos comunicacionais. Só que tem um detalhe, o futebol, ele é cíclico. A gente não pode inventar fundamentos novos do futebol. Então, uma vez que acaba esses 2 anos onde o menino está aprendendo, ele agora reinicia o trabalho do futebol, porém agora ele já vai se expressar muito mais que no início. Então também é um aprendizado cíclico. Mas Muito 2 bom, anos tem aulas virtuais, tem apostilas, é um trabalho. É uma sacada. Não é só treinamento, É uma ele tem que sacada estudar excelente, também. sem dúvida. Vai lá, Luciane. O Paulo de São Paulo, ele quer saber quanto tempo aí os alunos demoram para jogar futebol e falar o idioma, né? Quanto tempo mais ou menos? Os módulos estão desenhados para 2 anos. Agora, em quanto tempo o jogador vai estar pronto? Aí vai depender muito das características do jogador, coordenação. E se o menino entra lá com 7 anos, aos 9 anos ele já tem uma base legal. Vamos calcular 2 anos, mas não vamos falar que em 2 anos ele está pronto para o mundo. Eu acho um pouco ambicioso isso. Tá certo. O Luiz Antônio é de Santo André, quero mandar um beijo para ele. Ele disse que viu o projeto sendo aplicado no Colégio Objetivo, né, com futebol feminino da escola. Em pouco tempo, a equipe inteira estava jogando e se comunicando em inglês dentro da quadra. Ele quer saber se isso influencia no resultado final, pois o time adversário não entende o que elas estão falando. Influencia, levanta Dá a pra autoestima. xingar, outro sem saber que tá sendo xingado, né? Aconteceu uma pequena experiência, o outro time perdeu e saiu falando, a gente está no Brasil, mas a gente também tem que aprender outras coisas, né? Mas influencia, sim, influencia também na autoestima da atleta, nesse caso das meninas que jogaram. Elas falando em inglês, elas já chegam com outro clima pro jogo e saem também. Mesmo perdendo, às vezes fala, mas ninguém entendeu. É um ganho sempre, não tem dúvida. Mais uma, Luciane. A Ana de São Bernardo do Campo, um grande beijo para Ana, que também aqui é fiel com a gente, uma telespectadora muito querida. Ela disse que ela está muito sentida por causa do fim do esporte na rede, que não é bem um fim, né? Só um novo recomeço, vamos dizer assim. É uma pausa. E ela diz o seguinte, que ela demorou anos para aprender inglês, e ela diz que não consegue entender como é que o movimento em campo, o movimento do campo, a pessoa consegue pegar o idioma. Né? E ela quer saber o seguinte, quais as maiores dificuldades do jogador e aluno, no caso? A timidez na hora de se expressar. O treino de futebol ele perde muito tempo ocioso, onde o menino está mudo. Vocês devem ter treinado para estar aqui comentando de esportes, acho que é legal. O menino dá 10 voltas na quadra falando nada, quieto. O menino cobre o lateral, joga às vezes mudo. Então, a gente só está utilizando esse tempo ocioso para que ele esteja se expressando e expressando o que ele está fazendo. Então, é um mecanismo muito mais interno. Eu estou correndo, eu estou pegando a bola, eu vou cobrar lateral, coach, I take, eu vou cobrar a falta. Então, isso torna de uma maneira muito mais natural. É o que eu respondi um pouquinho antes. É um acréscimo ao vocabulário já em português, só que com palavras estrangeiras. Muito bom. Mais alguma, Luciane? A Juliana, ela é de Santos, ela quer saber se é um projeto pioneiro, o de vocês, ou se existe em outros lugares também. É o primeiro no mundo. Não existe um projeto que ensine futebol e, simultaneamente, ensine o idioma. Com aulas virtuais, apostilas, a gente consegue reunir essas 3 coisas. E você acompanhar tudo em primeira mão no Esporte na Rede. Foi uma grande Muito honra obrigado. tê-lo aqui, mas a gente ainda vai conversar mais antes de terminar o programa. Vamos fazer uma dica cultural, Alexandre Nível Pai, a gente começa as considerações. Então, se alguém quiser chorar, a gente pega os lenços aqui e tal. Acho que não vai chegar a isso, não. Vamos à dica cultural, então, de hoje. O Guilherme vai colocar aí pra gente.
livro que o senhor trouxe para fechar o nosso esporte na rede aqui na TV Comunicação Fechando Cultural? com uma grande chave de ouro. Eu trouxe um dos livros que é essencial na compreensão do futebol brasileiro ontem, hoje e daqui a algum tempo. Então, esse é o livro O Negro no Futebol Brasileiro, escrito pelo Mário Filho, né, que todo mundo sabe que é o irmão do Nelson Rodrigues e que dá nome ao estádio do Maracanã. Então, esse livro ele é um tratado assim socioantropológico do futebol brasileiro no começo do século passado. A primeira edição desse livro foi lançada em 1947. Ô, louco. Então é um livro que já tem aí quase 70 anos, tem 67 anos. Então ele conta a história da ascensão social dos negros, né, praticando futebol, porque se nós pegarmos a época do século passado, onde nós tínhamos o futebol sendo praticado apenas por membros da elite e não praticado por membros do povo, né, nós já imaginamos a dificuldade que os negros tinham na época em que jogar bola, né, jogar futebol, não era nem acessível às camadas mais pobres, que dirá aos negros. Então, esse livro ele conta a história dessa ascensão, né, bem como a história de alguns clubes, né, como o Vasco, né, que foi o Vasco Bangu, que foram os primeiros clubes a admitir negros nos seus quadros de jogadores, assim como também o Corinthians, o São Paulo, o próprio Palestra Itália, na época, pouco antes dele finalizar o livro, ainda era Palestra Itália, depois virou Palmeiras em 42. Então, é um livro muito E aqui importante. está Mário Filho, ó, o Gepeto vai fechar ali, está Mário Filho ali, ó. É um livro muito importante para que a gente possa Aqui, compreender certos aspectos do nosso futebol. Esse livro ele teve a sua primeira edição em 47 e a segunda em 64. Essa segunda edição, em 64, ela foi complementada com mais 2 capítulos que o próprio Mário Filho escreveu. E foi a última edição, né, que o Mário Filho pôde testemunhar em vida, porque ele morreu 2 anos depois, em 66. Então, essa edição que a Luciane tem em mãos já é uma edição completa, com a primeira edição, com a obra toda e já com a inclusão do conteúdo da segunda edição, que foi escrito 2 anos da morte do autor. E também ele faz algumas considerações sobre como o futebol estava ambientado já na época da década de 60, que era muito diferente dos primórdios do futebol aqui no Brasil. Então, para quem quiser compreender as raízes do nosso futebol, esse livro, costumo fazer um paralelo, que esse livro é como se fosse o Raízes do Brasil futebolístico. Então, é um livro essencial para quem quer compreender como se organizou o nosso futebol nos dias de hoje. Uma dica super digna de última edição do Esporte na Rede. Gepeto, agora o senhor deixa a sua câmera aí, vem aqui do meu lado, que eu vou fazer um esforcinho aqui. Eu tô meio gordinho, então vou fazer um esforço para caber nós dois aqui na tela. Vem para cá, já estou saindo aqui. Venha para cá, o senhor que hoje está de Gepeto caracterizado com suspensórios, como sempre. Fica tranquilo, depois eu passo para eles aqui, você pode voltar para a câmera lá em paz. Gepeto, presta o microfone aí, Jacobucci. Gepeto, a nossa enquete da noite hoje é se o Esporte na Rede fez diferença na sua vida e de que maneira fez diferença. Não sei se o internauta respondeu isso, tem muita gente lamentando, claro, pelo menos o término do programa aqui na TV, mas eu não sei se alguém respondeu se fez diferença, como fez. Mas eu quero que responda, Gepeto. Boa noite. Que diferença o Esporte na Rede fez na sua vida nesses anos que você está com a gente? Fez bastante diferença, né? Porque aqui a gente aprende aprende a fazer um trabalho em família, né? Porque eu acho que é uma equipe que se dá bem, que trabalha bem, que discute bem, briga bem, entende? Então eu acho que fazer parte desse time para mim é uma glória muito grande, é muito prazer. E já há um tempo que eu estou aqui e sinto muito chegar a esse ponto, mas tomara a Deus que tudo dê certo, vamos ver para frente e vamos ficar por aqui. Mudou bastante, para mim mudou, acrescentou muito. As pessoas às vezes até encontram com a gente na rua e pergunta como é que é lá, como é que não é e tal. Entende? Então é isso. Mesmo que eu não apareça, mas meu nome é falado todo o programa aqui, todo mundo fala, por que esse Gepeto? Então, essa figura aqui, ó. Gepeto sou eu. Essa figura. E para você está aqui há quanto tempo, Gepeto? Você também está desde 2011? Eu já nem contei, cara, mas já faz algum tempo. Tem uma hora que a gente para de 2011, contar idade, para de desde contar. Desde o começo. Tem foto dele aqui, sem bigode, sem nada. Sem bigode? Que foto pelo mais histórica curtinho. aí. Eu tinha bigode acho que, nem sei que cor. Era um pouco carijó, não era branco, ele era meio preto, meio branco, meio carijó.
Gepeto, o seu depoimento, então, de coração para o nosso Esporte na Rede daqui para frente. Eu gostaria, assim, de continuar participando do Esporte na Rede, gostaria que o programa continuasse de alguma forma, de alguma maneira, em algum lugar. Eu quero estar presente, quero estar sempre junto e quero que todo mundo nos acompanhe, a equipe e os internautas que estão sempre aí ligados na gente, estão sempre plugados lá na gente. Eu acho que isso é importante, né? A gente continuar com essa audiência, com esse pessoal, que é difícil, mas é importante a presença deles, né? Lá do outro lado da Com câmera. certeza. E dos que vêm aqui ao estúdio também, com certeza. Não, aqui de repente, começar a trazer gente vai começar a nem caber mais, né? Não tem muito espaço, mas 10 pessoas aí dá para... Cabem Só tranquilamente. pode ver. Gepeto, obrigado, viu, por todos esses anos que você passou com a gente. De verdade, de coração. Um abraço. Tamo junto, tamo junto. Esse Gepeto. Quem quer começar pelas considerações finais dos comentaristas? Paulo Arnaldo Lima, velocidade da bola? Bom, é até difícil, né, falar de maneira resumida, né? Foram aqui 3 anos, pelo menos que eu estou aqui presente no Esporte na Rede, desde aquele momento que o Leandro veio, fez o convite para mim, para falar sobre automobilismo, porque ele tinha um bloco lá, Momento Motor, precisava de alguém para falar de Fórmula 1, e veio eu aqui todo entusiasmado e querendo falar, né, com coração, porque é uma modalidade, não só a Fórmula 1, mas o automobilismo no geral. Vim de coração aberto para tentar trazer um pouquinho para o internauta, né, que eu sei que para o internauta depois da era Senna, né, a Fórmula 1 ficou um pouco mais distante para o ex-fã, vamos dizer assim, do automobilismo. Mas eu continuei gostando da modalidade, enfim, eu tentei trazer um pouco da visão que eu tenho em relação à modalidade de Fórmula 1. Queria falar mais, né? Mas a gente sabe que o espaço não permite, né? A gente tem outros assuntos para falar, não é o foco do programa também, mas eu fico inteiramente satisfeito com o trabalho. Eu não vou dizer que terminou, tá, gente? Não se preocupem, não vai terminar. Estamos trabalhando duro para que, tão em breve, não vou nem prometer se ainda esse ano ou para o próximo ano, mas estamos trabalhando duro e o Esporte na Rede, a chama do Esporte na Rede continuará, sim, acesa. Tenho certeza absoluta, porque todos nós estamos batalhando firmes e fortes para que o projeto continue, que a gente continue levando para você esse momento todo especial, que para mim sempre foi um momento especial, todas as terças que estive aqui. A gente veio mais do que só como obrigação para o internauta, mas veio de coração, como sempre é uma relação de família, então foi muito legal, foi muito bacana, passamos momentos bacanas aqui. E como a gente escreveu na nossa carta aberta, você com certeza vai continuar acompanhando o nosso Esporte na Rede pela Web Rádio na Jornada, pelo blog, pela fanpage, por todos os nossos outros canais de comunicação. De vez em quando a gente põe que continuarão a ser movimentados. E lá na rádio, de vez em quando a gente põe umas fotos lá. Sábado, por exemplo, eu tava de sombreiro. Eu tava de sombreiro lá, a gente tirou uma foto. Está fazendo uma promoção da camisa da seleção mexicana para quem acompanha as transmissões da Web Rádio ABC. Aí eu tinha um sombreiro, porque certa vez eu fui ao México. Aliás, fazem 10 anos que eu fui ao México. E eu trouxe aquele sombreiro lá de Querétaro, onde o Ronaldinho Gaúcho está jogando. E aí eu fiz a farra no sábado, lá no jogo do Atlético Mineiro Esporte. Foi bacana. Quem viu lá no Facebook ou lá do Esporte na Rede, certamente deve ter achado engraçado. Então você ainda vai continuar acompanhando essas pérolas. Queria fazer 2 convites antes de passar aqui para o Jacobucci e para o Aníbal. O primeiro, para você continuar passando também pelo nosso site, esportenarede.org. Por enquanto, nosso site vai continuar no ar, depois deve mudar de endereço. A reformulação deve ser completa. Então, esportenarede.org, você passa lá pelo nosso site também. Clique lá nos nossos botões para você ver as edições anteriores e ficar com saudade. Você pode ver qualquer edição anterior clicando lá no botão edições anteriores, esportenarede.org, passe lá. Segundo convite da noite, pois não. Só para eu finalizar aqui, viu, Leandro? Eu quero agradecer a todos os internautas. Eu sei que o Jacobucci, isso aí no final você arredonda, que a gente vai fazer a despedida completa. E aproveite e passe também pelo blog jornalístico meu, leandrojornalista.blogspot.com, e você vai ver, obviamente, amanhã as fotos do programa desta terça-feira, leandrojornalista.blogspot.com. Na última vez esteve aqui Alexandre Furtado, nosso amigo, 3 semanas atrás, né? Que 2 semanas nós não tivemos programa, tá aí o Furtado, compareceu aqui no Esporte na Rede, então acesse lá. E muito obrigado pelas visitas ao meu blog também, tenho a agradecer sempre a você, porque
Acesso Final, eu comecei a fazer o blog em 2011, que foi a segunda fase do Esporte na Rede, sempre divulguei aqui e sempre consegui, claro, às vezes um pouco mais de acesso também divulgando na televisão, evidentemente. Nariz da bola, o senhor é caçulinha, vai ficar por último. Alexandre Aníbal, o senhor é sênior, Seu depoimento final do Esporte na Rede, Alexandre. Eu acredito que isso não é uma despedida. Despedida é muito chato, muito enfadonho, né? Então acredito que é apenas uma pausa, né? Para que a gente possa recarregar as baterias, fazer algumas reconsiderações, né? Então é desnecessário dizer o quanto eu fico feliz de poder participar da equipe, né? Já são quase mais de 3 anos participando, desde lá de... Eu tinha bigode na época, não tenho Cavanhaque, mais. o senhor tinha cavanhaque. Eu era solteiro, não sou mais. Então muita coisa aconteceu desde 2011 até 2014. O senhor tinha cavanhaque. E o conceito de amizade, de companheirismo e de família é muito vivido aqui dentro. O apresentador foi meu padrinho de casamento. Várias pessoas que estão aqui estiveram no meu casamento. Inclusive, nós pagamos um mico no casamento. Exatamente. Que não vem ao caso na última edição. Que não vem ao caso na última edição. Outro dia o internauta a gente pode fazer Vai lançar no YouTube, é isso? Direitinho. Obrigado. Mas o conceito de amizade é muito praticado aqui, porque nós não somos estrelas, nós não temos um salário gordo, como muitos comentaristas de televisão têm. E que muitas vezes não justificam esses salários, né? Porque falam tanta groselha que dá para fazer um suco de 2 litros. Então, o que fica disso tudo é o fortalecimento dos laços de amizade, de companheirismo, né? De um respeitar as opiniões dos outros, ainda que divergentes. Mesmo o Jacobussi fala que o Robinho é o melhor e a gente discorda e tal, mas sempre tudo dentro de um grande respeito, de uma grande amizade. Dentro de um debate saudável. E um debate saudável, exatamente. Até porque todos nós estamos aqui por causa de esporte, né? Todos nós gostamos de esporte, né? Então, essa é a nossa mola propulsora. Então, acredito que não deve ser uma despedida, assim como não foi despedida. No sábado, achei muito... a despedida de Corinthians e Palmeiras do Pacaembu. Pô, o Pacaembu vai ser demolido, destruído. Pô, Verdade. sabe? Me ajuda aí, pô. Não tem isso, né? Uma pausa aí, ó, se algum dos dois times não puderem usar os seus estádios, voltem a usar o Pacaembu normalmente. Mas, então, não vejo isso como uma despedida, vejo isso como até logo. E, mais uma vez, agradeço a todos as pessoas que estão aqui do lado de dentro, também do lado de fora, Gepeto, Guilherme, Liliana, todos que passaram por aqui, os internautas, né, que nos assistem. Uma saudade que eu vou ficar de vocês. E é isso. Então, acredito que não é uma despedida para sempre, uma eterna despedida, mas apenas uma pausa. E, como diz uma pessoa muito conhecida, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Rafael Jacobucci, nariz da bola, pois não. Bem, o Esporte na Rede, para mim, mudou muito na minha vida, porque a minha faculdade no jornalismo esportivo é o Esporte na Rede. Então, tudo que eu faço hoje... O senhor quer o diploma hoje, não? Depois não, a gente não, faz não. diploma lá pra você. Não. Meu diploma vai ser quando a equipe inteira estiver num grande veículo de comunicação, e a gente tem capacidade para isso, e por isso que faz eu vestir a camisa no Esporte na Rede, acreditar num projeto, porque é um projeto que eu acredito, e quem faz parte do projeto também acredita em cada um que faz parte. Então, esse que é o grande segredo do Esporte na Rede. Não é uma despedida, é lógico, é um até breve na TV. Lembrando que quarta-feira te faço o convite, teleinternauta, para amanhã. Amanhã você vai ouvir minha voz, do Bruno Gonçalves, toda quarta, do Paulo Arnaldo Lima, sua, Leandro, Aníbal, Luciane, toda quarta-feira, sábados e ao domingo. Não vai ver a gente, mas vai poder ouvir. E via rede social vai poder ver a gente através de foto, enquete, enfim. Mas eu sou muito Com grato. aquele seu selfie feio, tô acabando de acordar, tô indo É. dormir, né? Com aquela coisa triste. Mas Como Tá vendo? Me derruba até na hora certa. Mas, brincadeira à parte, eu acho que, eu sempre falo, quem não tem gratidão não tem caráter. Então, sou muito grato ao Esporte na Rede, à UpTV, que deu espaço para a gente desenvolver o nosso trabalho. Jamais fomos pautados, tivemos toda a liberdade de imprensa e não de empresa, como tem grandes veículos de comunicação. E assim, até breve estaremos aí firme e forte, batalhando, para estar de volta aí na telinha. Mas segue com a gente, o convite está feito.
todas as quartas-feiras, sábados e domingos na WRA, www.webradioabc.com.br. Na jornada Esporte na Rede, a equipe toda lá, vocês vão poder dar sequência e assistir a gente no trabalho, acompanhando. acompanhar. Faz aquele arredondamento final, então, que você queria, para eu passar, então, para nossa simpatia da bola, abrilhantar o final do programa. Ok, antes só, mais resultados aqui da Série B, tá? O Oeste acabou de fazer 2-0 para cima da Portuguesa. O São Antônio lá, que tem a lanchonete lá dentro do Canindé, tá sofrendo, coitado, coração destruído. E também a Santa Cruz e Vila Nova diminuiu, tá 3-1. Esses são os resultados da Série B. Bom, eu quero, nesse finalzinho aqui, agradecer mais uma vez os nossos internautas. Foi um prazer enorme estar aqui presente todas as terças. Quero agradecer também aos meus colegas, a UpTV, com a Liliana, com o Guilherme, que sempre esteve aí na direção de imagens, ao Gepeto, que sempre tira fotografia, que filma, que leva para você até as imagens para você, até o seu vários tablet. Diretores de imagem passaram por aqui, né? Foi Sim, bem lembrado isso. O Elton Orsi, o Marco Leite, e o Guilherme. O Delmo, não podemos esquecer do Delmo, o grande Delmo que esteve aqui na presente. câmera também. Então eu quero agradecer a todos vocês. Eduardo Quedu, que é muito bem lembrado pelo Gepeto. Isso. E foram grandes momentos, eu quero só agradecer. Eu falo também até logo, então. E em breve nós estaremos de novo aqui na telinha, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Boa. Luciano e Bruno, então é a sua vez agora de se despedir. Então, Leandro, eu já estou aqui há 3 anos e 5 meses. Foi um prazer imenso. Tudo isso? Caramba, como eu tô velho. 3 anos e 5 meses, né? Eu e o Aníbal aqui, a gente está ganhando de todo mundo. Eu quero simplesmente agradecer a você, Leandro, pelo convite. Foram 3 anos e 5 meses aqui na UpTV, maravilhosos. Quer o diploma também, não? Quero o diploma, né? Já pedi a cartinha, agora eu quero o diploma. Quase já dá 4 pra fazer anos, o diploma já. Né? Então, para mim foi um imenso prazer quando eu recebi o convite do Leandro para substituir a Kátia Werk e a TBB. E aí eu fui ficando e aprendendo e crescendo aqui dentro. Conheci muitas pessoas legais, eu fiz muitos amigos e eu guardo todos dentro do meu coração. Nós somos uma família e como família a gente continua aí na jornada. Diante dos obstáculos a gente simplesmente chuta eles e passa por cima e toca em frente. E como você sabe que eu sou supersticiosa, né? Hoje a edição que você falou é o número 225. Que dá um 9, que é um fim de um ciclo. Mas amanhã chega um outro ciclo novo, pronto para novas oportunidades, para pessoas novas que vão passar no nosso caminho, um veículo novo e com certeza o sucesso está garantido para o Esporte na Rede. Pelas minhas análises, com certeza Deus também vai abençoar todos nós. Palavras de mãe Lulu. Palavras de mãe Lulu. Olha, aguarde que com certeza, né, nós vamos ter um resultado satisfatório. Quero agradecer a todos pelo carinho que tiveram sempre por mim, pelo teleinternauta, pelos elogios, pela força, né? E também pelas pessoas que eu encontrei no meio do caminho, porque eu levei o Esporte na Rede comigo em todos os lugares. Então, todos os panfletos que eu distribuí, eu conheci alguém, conheci os toninhos do busão da vida, né? Todas as pessoas que dentro do ônibus conheceram o Esporte na Rede, viraram fã e estão aí firme e forte assistindo a gente. Um beijo a todos, espero que todos sejam abençoados. E claro, né, fiquem ligadinhos que a próxima página desse livro vai ser escrita e vocês vão poder acompanhar em breve. Muito obrigada sempre. Obrigada, UpTV. Obrigada, Liliana. Ao Luke Ravanelli, que onde ele estiver, ele também, com certeza, vai estar torcendo pela gente, que era um grande amigo. Quero mandar um beijo especial para o Guilherme e para todas as pessoas que eu conheci aqui. Um grande beijo a todos. Valeu, Lulu. Antes de me despedir aqui do Eliazar, quero aproveitar, então, colocar a frase da noite de hoje, que é uma frase, né, com esse tom de despedida, mas de pausa, mas é uma homenagem a você, amigo teleinternauta, a frase de Salvador Dalí. Coloca lá, pintor renomado. Salvador Dalí disse, isso dos quadros dele, né? Sem uma audiência, que no nosso caso é a TV, no dele era o quadro, sem a presença de espectadores, essas joias, os quadros dele, não iriam cumprir a função para a qual ansiei. O espectador, então, é o melhor artista. Por isso, muito obrigado a você por ter ficado com a gente durante mais de 6 anos de Esporte na Rede, mais de 200 edições. Olha, haja paciência para aguentar a gente. Valeu mesmo. Eliazar, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede de hoje. Foi especial, Obrigado. Com certeza. É um grande privilégio participar desse momento. Hoje a gente está num debate político muito grande no Brasil, mas creio eu que existem 3 coisas que não podem faltar: alimentação, educação e esporte. Vocês trazem o esporte, porque o esporte desestressa. Quem passa fome fica estressado. Quem não tem educação vai se estressar ao longo da vida, né? Só que quem não pratica esporte também acaba muito condensado no estresse.
E o que vocês trazem é essencial para a vida das pessoas, dos telespectadores, da gente. E eu me sinto muito honrado por esse momento, desejo que isso continue e se prolongue por muito tempo. Obrigadíssimo pelo convite, obrigado a vocês. Convido vocês a conhecer também o projeto Higher Bridge na Golden Ball em São Bernardo. E muito obrigado mesmo. E em breve em Santo André também. Na vinheta final, hoje você fica com Roberto Carlos, Despedida. Olha que música linda, Aníbal. Você vai acompanhar a despedida de Roberto Carlos. Tenho pouco a acrescentar aqui ao que os comentaristas já disseram, né? Então, só agradecer a você realmente pelo carinho da audiência sempre, pela participação muito bacana com a Luciane e Bruno sempre, por ser alguns teleinternautas sempre fiéis, participando todas as edições do Esporte na Rede. Então, isso tem um valor pra gente imenso. Continue nos acompanhando nos outros canais de comunicação, Facebook, a gente movimenta a fanpage, tem o blog, tem a web rádio, então continue com a gente, acesse nosso site, veja as edições anteriores se ficar com saudade. No mais, quero convidar você a continuar lá com a gente, porque por lá você vai saber também os nossos futuros passos e a gente pode se encontrar por aí, tenho certeza disso. Não sei se aqui de volta, não sei se em outra emissora de televisão web, não sei se em outra emissora de televisão por assinatura, não sei, mas com certeza um dia a gente vai se encontrar por aí. Portanto, muito obrigado. Vocês todos que participaram do Esporte na Rede desde o início até hoje moram com certeza nos nossos corações aqui de todos os comentaristas, meu, da equipe técnica, todos que passaram por aqui e deram sua fatia de contribuição para que o Esporte na Rede, que começou um programa pequenininho desse tamanho assim, e hoje já virou uma marca grande. Eu tenho a agradecer muito ao Paulo Arnaldo Lima por isso, porque você vê como são as coisas, né? Eu sempre foquei muito no programa de televisão. E o Paulo Arnaldo Lima veio com uma mente visionária. Não, a gente tem que fazer fanpage, blog, os caramba 4, vamos movimentar isso aqui e tal. Aí teve uma amplitude. Aí veio o Bruno, e eu achava que o Paulo Arnaldo era maluco de fazer isso. Não, aí foi dando certo. Aí o Bruno veio com outra ideia totalmente louca. Vamos fazer o Web Rádio Esporte na Rede, que começou com o Web Rádio Esporte na Rede. Bruno, você tá louco, Web Rádio não sei o quê? Não, vamos pôr o nome lá. Pôs lá, aí o nome começou a crescer, aí a gente acabou com a Web Rádio Esporte na Rede, fez a parceria com a Web Rádio ABC e a marca ficou gigantesca. Então, que começou um programinha desse tamanho, hoje tem uma marca gigantesca para você acompanhar a gente em vários veículos, em vários canais de comunicação. Obrigado ao Paulo Arnaldo, obrigado ao Bruno, que hoje não pôde estar aqui com a gente também. Obrigado, Jacobucci, por ser aí ter esforço sempre, bastante também. Aníbal e Luciane, seniores, e abraçaram o projeto desde sempre. A você, o nosso carinho especial, muito obrigado. Gepeto, obrigado, em 6 anos, não é pouco não para ficar de pé aí na câmera. A você, muito obrigado então pelo carinho da sua paciência. Fique aí com a despedida de Roberto Carlos. Então a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade ou em outro lugar. Enfim, você acompanha a gente. Mas lembre-se, o importante é que você se lembre. Esporte na Rede foi e será sempre a análise esportiva de qualidade. Tchau. Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir.